Ho'oponopono é uma palavra havaiana que significa reparar ou consertar um erro. É um processo muito simples de resolução de problemas, de conflitos, de tudo aquilo que cause incômodo, que faça a gente sofrer, né? E não é uma religião. E o melhor de tudo é que é um processo que a gente pode fazer, independente do tamanho do problema, a gente pode fazer sozinho. Só depende da gente. Porque a primeira premissa do Ho'oponopono é a gente assumir 100% da responsabilidade de tudo que se manifesta na nossa vida, de tudo que aparece na nossa vida, né? Então, se eu ouvir falar que houve um acidente ali, ou que a fulana separou do marido, ou que não sei quem caiu na rua, por incrível que pareça, isso tem participação nossa. Então, a gente assume a responsabilidade por tudo aquilo que vem ao nosso conhecimento. Eu costumava até brincar com as pessoas, eu falei, eu não quero saber de nada, não me conta nada, porque eu sabia que eu teria que fazer essa limpeza, porque se veio ao meu conhecimento, então eu tenho alguma responsabilidade nisso. Como é que funciona o Ho'oponopono? Super simples, são apenas 4 frases. Eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigada e eu te amo. Mentaliza um problema ali que esteja trazendo esse sofrimento e a gente fica, eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. Tá, mas para quem que eu falo isso? Eu falo para a pessoa com quem eu estou tendo um problema? Eu falo para minha amiga? Eu falo para o meu marido? Eu falo para o meu filho? Não. Você fala para a divindade, para o divino, por uma força, para aquela força maior que existe além de nós. Você pode chamar do jeito que você quiser. Você pode chamar de universo, de Deus, divino, de divindade, de criador de tudo que é, de Jeová, de Alá, não importa. É a sua conexão com o divino. E aí você pede para o divino, é um pedido, limpa em mim aquilo que está causando este problema, ou aquilo que se manifesta como esse sentimento que está dentro de mim e que está me fazendo sofrer. E aí você fala, sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. O que eu sinto muito? O sinto muito eu sinto muito qualquer que tenha sido a minha participação nesse problema. Por favor, me perdoe por qualquer coisa que eu ou os meus antepassados tenhamos feito e que tenha causado essa situação. Obrigada. Obrigada por fazer essa limpeza, obrigada por fazer essa cura. E eu te amo. Eu te amo por essa cura, eu te amo por essa limpeza, eu te amo pela minha vida. Aí você vai me falar, tá, mas de onde veio isso? O Ho'oponopono foi difundido no mundo a partir do livro Limite Zero. Foi escrito pelo Joe Vitale, contando a história do terapeuta, que é o Dr. Hew Len, é um psicólogo havaiano, que curou toda uma ala de presidiários doentes mentais extremamente perigosos sem nunca ter atendido pessoalmente nenhum deles. A história está aqui, ó, nesse livro. Eu já li várias vezes, então assim, cada vez que eu leio eu marco de uma cor diferente, então ele está todo riscado, porque cada vez que a gente lê a gente capta uma informação que às vezes passou desapercebido. Como aconteceu isso? Existia uma prisão penitenciária estadual lá no Havaí, tinha esses presos que eram extremamente perigosos, né, violentos. Então, a maioria deles permanecia sedada e algemada. Os funcionários, eles não queriam mais ir. Tinham um alto índice de rotatividade, porque os funcionários tinham muito medo. Funcionários incluindo médicos, os psiquiatras, todo mundo. Ninguém queria trabalhar lá. Os funcionários, inclusive, eles andavam de costas para a parede para não serem surpreendidos por trás, né, por agressões por trás, que é coisa que acontecia muito lá. E aí, assim, existe uma lei que dizia que precisava ter um terapeuta de plantão lá, não podia simplesmente ficar largado. E aí, ninguém queria trabalhar lá. E eles chegaram no Dr. Hew Len, e ele falou, tudo bem, eu vou, só que eu não vou usar a terapia tradicional, eu vou usar o Ho'oponopono. E ele foi, e assim ele fez. Os pacientes, eles foram melhorando, a ponto de não serem mais sedados, não serem mais algemados, a ponto de até trabalharem na padaria da penitenciária. Os funcionários pararam de faltar, ou seja, mudou completamente essa situação. Até que, depois de 4 anos, eles foram liberados, todos liberados, com o relatório dizendo que eles estavam curados e que eles estavam sãos.
Mas como é que ele fez isso sem nunca ter encontrado cara a cara nenhum desses detentos? Ele fez a limpeza nele. Usando a técnica do Ho'oponopono, ele assumia responsabilidade por aquilo que ele estava sentindo quando ele lia a história do detento. Então ele pegava as fichas, né? E naquelas fichas tinha todo o histórico do crime, tudo aquilo que eles tinham feito. E a partir do sentimento e da emoção que era despertado nele ao ler aquela ficha, da mesma forma quando a gente vê uma notícia, da mesma forma quando a gente ouve falar de alguma coisa que não é legal, aquilo desperta na gente algum sentimento. E esse sentimento, ele desperta na gente por conta de memórias que a gente tem. Essas memórias são crenças, essas memórias são coisas que a gente ouviu, essas coisas que a gente traz dessa vida, de outras vidas, não importa. É aquilo que está no nosso inconsciente e que a gente reage e que a gente leva a nossa vida a partir dessas memórias, né? Uma mesma situação, ela não desperta a mesma coisa, ela não, ou com a mesma intensidade em duas pessoas diferentes. Cada uma reage de uma certa forma. Bom, então ele lia lá a ficha. E aquele crime que ele estava lendo despertava nele alguma emoção. Uma revolta, uma raiva, ou nojo, ou pena, não importa. O que ele fazia era pedir, divindade limpa em mim, aquilo que fez essa pessoa agir dessa forma, limpa em mim. Então ele assumia a responsabilidade por tudo isso, né? E aí ele ia fazendo o Ho'oponopono, eu sinto muito, por favor me perdoa, obrigada, eu te amo, até que ele sentisse paz. A hora que ele sentisse paz, significava que aquilo tinha sido limpo nele. E a partir do momento que tinha sido limpo nele, também tinha sido limpo na outra pessoa, e essa cura acontecia dessa forma. Porque é o seguinte, a pessoa não é o problema. O Dr. Hugh Lane sempre fala, não é a pessoa que é o problema, são as memórias, são os programas que existem dentro dela. E isso, na verdade, dispara na gente. Aquilo que a pessoa faz, não é a pessoa, mas aquilo que a pessoa faz dispara na gente certas percepções. São pontos de vista que a gente tem. E é por conta desses pontos de vista que a gente sofre, é por conta desses pontos de vista que a gente se revolta, é por conta desses pontos de vista, dessas percepções, que a gente reage da forma que a gente reage diante de uma determinada situação. Então ele fez essa limpeza toda e ele foi fazendo, e ele fazia nas fichas, ele fazia nas fichas, ele fazia nas fichas. Ele não falava o nome do detento. Fulano, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado, eu te amo. Ele fazia isso interno, ele não falava para ninguém, ele fazia dentro dele, não fazia nem em voz alta. O Ho'oponopono não precisa ser em voz alta. O Ho'oponopono é um trabalho interno, ele é um trabalho muito particular, é nosso. Inclusive o Dr. Hugh Lane falou num outro treinamento que eu fiz, que a gente nem deveria ensinar o Ho'oponopono. Que quando a pessoa traz um problema pra gente, então faz o Ho'oponopono. Não. Se a pessoa trouxe o problema pra gente, é porque a gente está envolvido nesse problema. Então, a gente deveria fazer a limpeza. Mas, obviamente, não dá para fazer tudo isso. E a gente vai ensinando coisas que vão trazendo leveza para a vida das pessoas, né? Então, no caso do Dr. Hugh Lane, foi essa história. E isso se espalhou pelo mundo. Esse livro é best-seller também. Tem muitas coisas, dá para resolver qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de relação, seja de negócios, seja relacionamento familiar, seja venda de propriedade, tudo. É um livro que vale muito a pena ler. Ele é muito facinho de ler, tem outros casos, e aí você se inspira. Porque muitas vezes você está passando por uma situação que tem até uma resposta que alguém já fez, né? E se alguém conseguiu solucionar, você também consegue. Acho que é uma técnica que vale muito a pena praticar. O que eu percebo em atendimentos é que as pessoas elas chegam muito vitimizadas e muito frustradas. Por quê? Porque elas estão sofrendo, mas quando a gente pergunta qual é a causa, o que está acontecendo, qual o problema nunca é a pessoa que veio, o problema é sempre o outro. Então é porque o meu filho faz isso ou faz aquilo e não trabalha, e porque o marido não faz exatamente aquilo que ela gostaria que fizesse, porque, entende? Porque o chefe, porque a vizinha, porque a amiga, é sempre fora, é sempre fora. Então às vezes até assusta quando eu falo do Ho'oponopono e de se assumir 100% dessa responsabilidade, porque a hora que você sai da vitimização, você melhora a sua vibração, você para de ficar ali toda se achando a ferrada do mundo e você assume as rédeas disso, fala, pera um pouquinho,
eu vou fazer alguma coisa a respeito.